Oi, galera! E aí, como vocês estão? Como passaram o dia? Nós vamos falar agora, entrar na aula Saúde Cerebral. Vamos falar do sistema neurológico. Sou Adriana Matos, trabalho na área de nutrição, tenho algumas pós-graduações, saúde pública, dietoterapia, docente do ensino superior. Atualmente estou cursando uma pós-graduação em naturopatia. E vocês precisando, estou aqui, tá? Precisar de uma orientação nutricional. Nessa aula, nós vamos falar sobre o nosso cérebro. Quais são os alimentos que são saudáveis para os cérebros e alimentos que prejudicam a função cerebral. Então, o nosso cérebro, ele é um ser, ele é um órgão que a gente chama ele não tem ação de. As pessoas dizem assim, eu tô com a memória fraca, eu tô com o cérebro fraco. Não, ele é um órgão estático, que ele está sempre em movimento. E o que faz o órgão não se desenvolver? A nossa prática. Então, quando você não pratica, quando você não estimula, ele fica lá em latência, quietinho. Mas quando a gente estimula a leitura, estimula a busca, a visão, pratica coisas positivas, a gente pensa positivo, nosso cérebro também, ele é positivo. Então, se você pensa negativo, se você é uma pessoa que reclama demais, é deprimida, não está satisfeita com nada, o seu cérebro também vai produzir hormônios relacionados à negatividade. Então, a gente precisa pensar sempre positivo. Então, doenças que afetam o cérebro, a medula espinhal, os nervos, são chamados de doenças neurológicas. Então, qual a relação entre a nutrição e as doenças neurológicas? Nós vimos no decorrer das nossas aulas que todos os nossos órgãos têm uma relação, né, com o aparecimento de doenças e também uma relação com a saúde relacionada à nossa alimentação. Então, a nutrição, ela desempenha um papel central ligado aos campos neurobiológicos do desenvolvimento e da neurociência cognitiva, exercendo um profundo impacto no desenvolvimento das estruturas e funções do nosso cérebro. Então, a nutrição tem uma relação direta com as funções cerebrais. Porque a nutrição, gente, dá para a gente perceber que a nutrição ela que irriga todos os nossos órgãos. Então, dependendo do que eu me alimento, né, do qual é a minha conduta alimentar, eu vou dar ou não saúde aos meus órgãos, inclusive o cérebro. Então, doenças neurológicas ou neuropsiquiátricas e a nutrição, ela tem uma relação muito forte. Por exemplo, quais são as doenças mais comuns desenvolvidas, né, na neuropsiquiatria? A depressão, que está muito alta, né? Não para de ter depressão. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir não, né? Passam por muitas decepções, são muito injuriadas, né? Passa por opressões e tudo isso faz que o cérebro diminua a produção dos hormônios da alegria e a pessoa se deprime. Então, a ansiedade também é uma doença neurológica, as epilepsias, doenças de Alzheimer, síndrome do pânico, tudo relacionada ao sistema neurológico. Então, essas doenças que a gente citou são algumas patologias que afetam milhões de pessoas ao redor do mundo, causando um grande impacto na qualidade de vida dos pacientes. Porque você não visualiza uma ferida, né, uma lesão, mas você visualiza o estado emocional paralisado do indivíduo. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é um dos países do continente americano que lida num ranking, gente, num ranking mesmo, num alto índice de doenças neurológicas, de doenças relacionadas, né, ao nosso cérebro. Então, qual é a modernidade? Os novos modos de vida, o ritmo acelerado da modernidade tem contribuído para o aumento significativo dos casos dessas doenças, dessas patologias na população. Então as pessoas correm muito agitado, não dormem bem, não descansam e querem produzir, né? E chega uma hora que essa produção vai forçar o órgão.
Nesse contexto, a forma como nos alimentamos pode contribuir para a incidência desse transtorno ou auxilia na prevenção. Então, se a gente já vive no mundo moderno, um mundo agitado, e a nossa alimentação ainda não contribui para o nosso corpo ter saúde, aí complica. Então, a gente precisa pensar, ao nos alimentar, para auxiliar na prevenção com doença neurológica. Porque se tem uma coisa, gente, difícil de restaurar, de cuidar, é uma doença neurológica. Porque a pessoa precisa entender que ela está doente e que ela precisa de um tratamento, né? Aí vem os efeitos positivos. Então, nutrição uma aliada à saúde mental, à saúde física, à saúde emocional, tudo relacionado. Então, o mais recente estudos mostra que uma dieta rica em alimentos integrais, legumes, frutos do mar, alguns frutos do mar, carne magra, nozes, leguminosas, fornecem nutrientes essenciais à manutenção de uma saúde mental equilibrada. Então, ao a gente consumir os alimentos saudáveis, claro que vai irrigar os nossos órgãos. Isso ocorre porque, para seu efeito funcional, o nosso cérebro utiliza parte da nossa ingestão total de energia e nutrientes. Então, o cérebro, gente, ele absorve utiliza da nossa ingestão, porque o cérebro só funciona com energia, né? Com glicose, com energia, com nutrientes que vai fazer o seu funcionamento diário, momentâneo, minutos, todos os momentos. Na Sociedade Internacional da Pesquisa em Psiquiatria Nutricional, os estudos ao benefício da alimentação, eles mostraram que a alimentação no tratamento de desordens psicológicas e psiquiátricas, como depressão, distúrbio bipolar, Alzheimer, mal de Parkinson, sendo especialistas, né, fizeram esse estudo. E os determinantes da saúde mental são complexos, mas cada vez há evidência sobre a importância do que a gente está tratando aqui, a importância da nutrição e sua implicação na incidência de distúrbio mental. Então, a má alimentação, a alimentação desordenada, ela implica no desenvolvimento dessas doenças, desordens psicológicas. Ela tem uma alta contribuição. Então, pacientes psiquiátricos também apresentam comorbidades clínicas, né? Como obesidade, diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, um colesterol alto, distúrbios gástricos. Quando a pessoa ela tem essas doenças neurológicas, por quê? Porque muitos delas precisam ser medicados, né? O psiquiatra passa a medicação. Essas medicações podem atingir o funcionamento das células adiposas, ela pode ficar magra demais ou obesa. Algumas desenvolvem diabetes, né, com a síndrome, outra hipertensão e distúrbio gástrico, que a medicação às vezes ataca o estômago, né, da azia, da refluxo. Então, a pessoa já está doente com problemas neurológicos e ainda traz outros distúrbios, outras comorbidades. Então, quais são as comorbidades que desenvolvem? Obesidade, hipertensão, diabetes, colesterol alto, distúrbio gástrico e assim vai. Na maioria das vezes, estes quadros encontram-se fora de controle, pois o transtorno mental desorganiza o cotidiano do paciente, não é verdade? Então, muitas vezes o paciente ali, como eu falei, está com a doença neurológica, mas ele traz outros transtornos também que vai ocasionar uma demanda maior de cuidado. Então, quais são os alimentos cérebro protetores? Que eu sempre digo na sala, quais são os alimentos que irrigam nosso cérebro? Alguns nutrientes como ômega 3, vitamina B, ácido fólico, ferro, zinco, magnésio, vitamina D, aminoácidos, porque eles já estão evidenciados, né, nos estudos científicos que auxiliam diretamente nas atividades neuroquímicas benéficas no manejo dos transtornos mentais. Estudos clínicos apontam a utilidade desses nutrientes no tratamento, gente, de depressão, transtornos do humor e mesmo a simples ansiedade. Alimentos ricos em ômega 3, alimentos que têm vitamina B, elas trabalham diretamente. Como uma alimentação balanceada, as pessoas podem dormir melhor. Então, se ele se alimenta, tem uma alimentação balanceada, o próprio organismo fica saciado, ela pode dormir melhor.
ter mais estabilidade no humor, diminuir a ansiedade e o estresse e reduzir a necessidade que elas têm de usar o álcool, o cigarro ou drogas, né? Algumas que são estimuladas para controle do distúrbio. Alimentos ricos em ômega 3, quem são eles que dão saúde diretamente ao nosso cérebro? Peixes de águas profundas, sardinha, salmão, todos os peixes ele tem uma contribuição de ômega 3. Você pode usar o ômega 3 suplementado também, comprar na farmácia, né? Pedir um profissional da área de saúde para prescrever. Nozes, amêndoas, linhaça, todos eles têm ômega 3 e estão relacionados com a prevenção de psicose e doenças neurodegenerativas. Por exemplo, vocês já viram a nozes? A nozes, ela tem formato de um cérebro. Então, os nutrientes contidos na nozes, ela vai irrigar diretamente o nosso cérebro. Vocês já viram? Uma reeducação alimentar é possível ter uma vida mais saudável e produtiva por meio de uma coisa tão simples que é o quê? O hábito alimentar. Então, você se reeducar, não é você fazer uma dieta para isso e acabou, não. Uma reeducação, o que é que eu preciso melhorar? Eu preciso comer mais frutas? Eu preciso comer mais verdura? Eu preciso ingerir alimentos para irrigar o meu cérebro? Se eu estou percebendo que eu estou muito estressada, eu estou muito ansiosa, eu estou com problema neurológico, eu vou cuidar daquilo que vai ajudar esse órgão que é promissor dessa desenvoltura da patologia. Então, a gente procura alimentos que são saudáveis. Então, a nutrição e a saúde. A nutrição pode auxiliar no tratamento de transtornos mentais graves, melhorar a qualidade de vida dos pacientes, como outros problemas que eles têm também, como vocês viram antes que existem várias doenças do sistema digestório, né? Que a gente está estudando o sistema urinário. Então, quando você se reeduca a alimentação, não vai só para um órgão, vai para todos os órgãos. Então, a alimentação e a esquizofrenia, será que ela tem uma relação? Claro que tem. A má alimentação, a dieta rica em carboidratos refinados, pão, biscoito recheados, muitos bolos, ricos em gordura, dieta pobre em fibras, pobres em frutas, pobres em verdura, pobre em ômega 3, em ômega 6, pobre em vitaminas e minerais, ela vai desenvolver doenças neurológicas, inclusive a esquizofrenia, que é um distúrbio, né? Aqui fica nossas referências e eu vou dar uma finalizaçãozinha só para vocês entenderem melhor. Então, vocês entenderam que a alimentação tem uma relação direta. Então, quais são os alimentos que favorecem a saúde cerebral? Alimentos ricos em ômega 3. Ligue ômega 3 é uma gordura saudável. Abacate tem ômega 3, o coco tem ômega 3, as castanhas, as amêndoas, os nozes, o óleo de azeite de oliva, o óleo de girassol, que são saudáveis, né? O óleo de coco. Então, todos esses alimentos, eles contribuem diretamente com a saúde cerebral, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Faça um resumão aí, ó, de tudo que a gente falou aqui, porque isso vai ser uma conduta para o resto da vida de vocês. Vocês poderão lidar com pessoas com essas patologias e saberão indicar na área nutricional, tá bom? Fica aí a dica e um forte abraço. E vocês estão ouvindo as gotinhas da chuva? Hoje está chovendo aqui. Que vocês tenham gostado da aula. Um abraço. Ó, uma dica importante aí, ó, que eu trouxe para vocês. Além dos nitratos, a beterraba é rica em vários outros compostos bioativos que ajudam a combater ou a reduzir o impacto da inflamação crônica cerebral. E tem uma receitinha aí que vocês podem estar dando uma olhadinha nas receitinhas, tá certo? Vamos fechar aqui a nossa aula.